Eu espero que sim. Bom, meu nome é Larissa Mendes Paiva, eu estou cursando atualmente o 9º ano. E, bom, eu criei esse canal para falar um pouquinho sobre história, tentar resumir temas complexos com palavras simples e também, posteriormente, fazer shorts e vídeos mais resumidos sobre temas para ajudar todos vocês. Bom, hoje o assunto será sobre nazifascismo, um pouquinho sobre as suas consequências, sobre suas características. E é isso. Deixem um like, se inscrevam no canal para me ajudar. E, bom, qualquer dúvida eu estarei disponível aqui ou também no Instagram, que eu estarei deixando aqui em cima. Bom vídeo! Sara, é mais que necessário que nós compreendamos um pouquinho mais sobre o espaço que fez com que tanto o nazismo quanto o fascismo entrassem no poder e fizessem as tamanhas tragédias que foram desenvolvidas a partir do momento que ambos começaram a se desenvolver. Bom, é essencial que nós façamos uma distinção entre regimes totalitários e regimes autoritários. Os regimes autoritários são aqueles, como por exemplo, que aconteceram no caso do absolutismo, né, que ele basicamente se resume a um regime que nós temos um governante com poderes autoritários. No caso, ele é uma autoridade. Ele impõe o seu poder somente nas áreas públicas da população. No caso, ele faz a restrição e até mesmo a proibição de manifestações populares, da organização de sindicatos, tudo isso no âmbito comum, no âmbito público, certo? Diferentemente do que acontece em um regime totalitarista, que, como o próprio nome já sugere, ele é total. Esse governante que antes só governava a população e a controlava em meios públicos, agora a controla também em meios individuais, como foi o caso da juventude hitlerista, em que aqueles jovens que estavam ali presenciando o controle de Hitler na Alemanha nazista do Terceiro Reich, eles eram também responsáveis, além de fazer culto ao líder, a também deportar os seus pais, familiares, vizinhos e pessoas conhecidas se elas possuíssem algum tipo de característica que indicasse ser um daqueles povos, uma daquelas etnias que na época da Alemanha nazista eram consideradas os inimigos e os principais causadores da perda da Tríplice Aliança durante a Primeira Guerra Mundial. Bom, agora que nós já entendemos essa diferença, vale destacar que tanto o nazismo quanto o fascismo foram regimes totalitaristas, em que os governantes, seja o Duce na Itália fascista, seja o Führer na Alemanha nazista, eles eram aí totalitários. Eles, além de impor as suas ideologias, que na sua maioria era antissemita, era preconceituosa, era racista, enfim, diversos outros tipos de características, elas tinham a sua perpetuação, seja no âmbito individual, seja no âmbito público. Bom, agora, indo do começo, a palavra fascismo ela pode ser tanto conhecida como um regime político de extrema-direita, quanto somente uma ideologia que carrega diferentes tipos de aspectos que se perpetua tanto atualmente quanto tem aí as suas origens por volta do século XX na Europa, certo? A palavra fácio, ela é a etimologia da palavra fascismo, que descreve uma espécie de machado muito comum em Roma, né, que basicamente ela tem a sua principal parte, uma haste, formada por diferentes feixes de madeira. Um desses feixes representa o povo, que ele, sozinho, com suas características individuais e manifestações e aspectos particulares, ela é fraca e pode ser destruída com muita facilidade, diferentemente de quando todas elas são unidas. Essa união do povo, que no fascismo e no nazismo não é algo individual, ele representa somente uma massa, ela é governada por um governante, certo? Que ele une as principais e melhores características desse povo, sendo ele elegido por meio de vontades místicas e religiosas, enfim, que fizeram com que ele fosse o responsável por levar esta população rumo a um desenvolvimento, rumo à aquisição de um espaço vital, como foi o caso do nazismo. Ou seja, este líder, por mais que ele carregue sim aspectos que pregam aí a dizimação de etnias, de povos, muitas das vezes por eles não terem aspectos benéficos para essa população, eles se mostram esse salvador, esse defensor de um inimigo que na verdade não existe, que foi caracterizado como fraco ou ora também caracterizado como bravo e, enfim, o principal destruidor e até mesmo causador da perca da Alemanha
na Primeira Guerra Mundial como a sua principal motivação para governar este povo e não deixá-lo desprotegido, certo? E bom, um dos principais lemas do fascismo, que também se atribui um pouco ao nazismo, seria tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado, que impõe já essas questões nacionalistas, que é o oposto também do patriotismo. Diferentemente do patriotismo, o patriotismo ele surgiu 2000 anos, na verdade, antes do nacionalismo, porque o patriotismo é a questão de você amar a sua pátria, é a questão de você se orgulhar pela sua nacionalidade. O nacionalismo não, ele já é uma questão muito mais radical, muito mais extremista do patriotismo, que impõe que além de você ter o orgulho pela sua nacionalidade, você tem que entender que ela é superior a qualquer outro tipo de etnia, qualquer outro tipo de povo, e impor justamente essas questões de segregação racial que foram muito presentes nas questões do nazismo e do fascismo. Bom, agora falando um pouco sobre os principais fundamentos, tanto do nazismo quanto do fascismo, como eles são movimentos radicais de extrema direita, eles pregam aí de uma maneira muito mais fundamentalista questões características do capitalismo. Ser fundamentalista é você impor como se fosse uma remasterização de uma determinada ideologia, de um determinado regime, de um modo que os fundamentos que neles surgem, eles são completamente inflexíveis e autoritários, o que aconteceu ali no nazismo e no fascismo, certo? Bom, uma das suas principais características e fundamentos é a rejeição à democracia. No caso, eles eram regimes antidemocráticos, apesar de ser um pouco contraditório, porque a ascensão de Hitler foi obtida por meios democráticos. Essa questão de ser contra a democracia, ela surgiu a partir dessas insatisfações populacionais, porque diante de situações de pobreza, diante de situações de guerra, enfim, situações que fazem com que a população ela passe por situações, de modo bem geral, difíceis, a população é muito comum que ela se organize por meio de revoltas, manifestações, sindicatos, enfim, de maneiras de expressão diversas, o que não é permitido no nazismo e no fascismo, esses regimes aí totalitários. Portanto, nesse caso, essas organizações populacionais durante a história, elas não aconteceram somente no nazismo e no fascismo, mas também elas aconteceram em diversos tipos de momentos históricos, seja na Idade Média, no fim da Idade Média, ou então, por exemplo, na Revolução Francesa, em que foi ali a população, uma classe popular mesmo do terceiro estado, que se organizou para poder ir contra o absolutismo, ou então na Revolução Russa, em que foi também a população que se organizou e aderiu ideais do marxismo ali de esquerda para poder derrubar o czarismo e instituir ali um regime socialista, um socialismo real, que nós veremos mais adiante, talvez em outro vídeo, que no caso fez com que essa população tivesse, de uma certa forma, maior visibilidade e que atendesse às suas próprias necessidades, certo? E bom, nessa questão do nazismo e do fascismo, foi também a população, partidos que foram organizados, porém, a maior diferença é que esses partidos eles não foram, por exemplo, com intenções de serem líderes messiânicos, como que aconteceu em Canudos, ou então no Contestado aqui no Brasil, na época da República da Espada, que eles se acenderam com o objetivo de ir contra as precárias situações que eles estavam sendo expostos durante a proclamação da República aqui no Brasil, e enfim. Esses líderes messiânicos, essa questão de organização social por bens, da população em si, não aconteceu nem no nazismo, nem no fascismo. A diferença seria que esses líderes, eles impunham ideais que eram ali segregacionais, eles tinham questões etnocêntricas, fizeram ali um grande genocídio que foi o Holocausto, e, enfim, pregavam ali muitos princípios que não eram comuns ou então não eram muito difundidos na classe popular. Eles somente foram emergindo e foram sendo aderidos para essas populações com o objetivo de trazer o pangermanismo, que era um dos nacionalismos que surgiu até mesmo antes da Primeira Guerra Mundial. Então, essa conjuntura do fim da Primeira Guerra Mundial, dessa questão dos prejudícios econômicos, da questão econômica que já foi ali gerada com o fim de uma guerra, porque na guerra não há nem um vencedor, nem um perdedor. Na maior parte das vezes você só tem um país ou então um conjunto de países, uma aliança que teve menos mortes e que conseguiu concluir os seus objetivos, na maior parte das vezes políticos ou então territoriais, certo? Então,
Com o fim da Primeira Guerra Mundial, a Tríplice Entente, que era ali representada pelas potências capitalistas, as maiores da época, que no caso nós temos a Rússia, com o pan-eslavismo, certo, junto com a Sérvia. Nós temos aí também, posteriormente, a Itália, também aderiu à Tríplice Entente. Nós temos também a Inglaterra, a França, o Brasil, que até participou ali um pouco menos ali no fronte da guerra, mas também teve uma participação da Primeira Guerra Mundial. Enfim, essas potências que teoricamente venceram a guerra, elas em 1919, logo após a assinatura do armistício, eles imporam os seus principais desejos e princípios a partir do Tratado de Versalhes, que aconteceu ali no ano de 1919 e foi uma forma de muitas das vezes trazer um jogo muito sujo para o lado dessas potências vencedoras, porque além deles adquirirem territórios que eram ali pertencentes à Tríplice Aliança, que eram os seus oponentes, que no caso aí nós temos a Alemanha, anteriormente tinha a Itália, mas ela aderiu à Entente, então, enfim, nós temos a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e outras potências, elas foram muitas das vezes intituladas como as principais causadoras de todo aquele conflito. Então a culpa foi completamente jogada nas costas da Tríplice Aliança, o que fez com que esse remorso, esse desejo de vingança, de revanche, fosse crescendo cada vez mais no coração desses países, dessas nações, o que, além dessa situação econômica que já estava agravando posteriormente com a crise de 29, que foi um crash da Bolsa de Valores de Nova York, que fez trouxe um grande impacto na economia dessas potências que já estavam ali em desvantagem. Todas essas questões, o surgimento de ideais totalitários de extrema direita, de extrema esquerda também, fizeram com que eclodisse a Segunda Guerra Mundial posteriormente, certo? A partir do momento que a Alemanha trouxe aquela questão do espaço vital. Mas, de modo bem geral, essa foi a origem e a principal conjuntura que fez com que esses regimes se estendessem. Agora, voltando aos seus fundamentos, outra característica muito importante, principalmente do nazismo, seria da recusa ao racionalismo. Por quê? Muitas das vezes, nessa questão de regimes totalitários, eles não têm muito dessa questão de se pensar, de refletir nas coisas, dessa questão que foi muito presente na época do Iluminismo. Eles são completamente contra esse racionalismo, esse pensamento científico, esse método científico, até mesmo desenvolvido ali pelo René Descartes, né, e esses autores contratualistas, John Locke, o Adam Smith, por exemplo, que trouxe ali aquela questão do liberalismo econômico. Eles são contra todos esses fundamentos. Inclusive, neste período, a juventude hitlerista ela foi uma das maiores responsáveis pela queima de livros. Então, essa recusa do nacionalismo, ao mesmo tempo, ela traz essa questão do militarismo, né, da posição bélica, da mostragem de diferentes tipos de recursos bélicos dessas potências, já indicando ali uma Segunda Guerra, que foi o que aconteceu também na paz armada, no começo da Primeira Guerra Mundial, certo? Então, nessa Segunda Guerra, ela tem muito dessas questões que refletem o começo da Primeira Guerra também, mas agora como uma espécie de revanche a Primeira Guerra pelas potências que foram perdedoras da Primeira Guerra Mundial, certo? Aí, outra característica seria do nacionalismo, né, que seria aquela diferença do patriotismo e do nacionalismo, que eu já comentei, e a ausência do individualismo, que eu também comentei na questão do fácil, do feixe, que a população, ela, na verdade, não tem nenhuma questão individual, mas sim ela é uma massa conhecida como povo, que é ali levada rumo ao desenvolvimento a partir de um líder totalitário. Certo? Bom, outra questão absurda e muito importante do nazismo e do fascismo seria do culto ao líder, que o nazismo e o fascismo, por eles trazerem esses ideais que pregam um genocídio, esses ideais que são ali preconceituosos, que são segregacionistas, que são raciais, enfim, trazer todas essas questões que não são boas de acordo aí com o instinto de moral, eles se mostram como bonzinhos, muitas das vezes colocando a culpa em alguma parte da população, digamos assim, criando um inimigo. Porque o nazismo e o fascismo, eles são regimes insustentáveis. A partir do momento que eles não têm um inimigo, eles criam um inimigo para poder proteger a população e aí sim justificar as suas medidas autoritárias, como foi o caso do Hitler, que depois dele tomar ali a posição com
a sua intitulação por chanceler pelo Hindenburg, que era o presidente, digamos assim, da Alemanha na época, por volta de 1933, ele fez, logo após da sua eleição como chanceler, uma queima no Reichstag, que seria aí o parlamento. E ele colocou toda a culpa nos comunistas, que na época tinham um medo absurdo do fantasma comunista, que era ali uma forma de proteger a população de um mal que na verdade não existia. Então, muitas das vezes, as suas medidas autoritárias, suas medidas racistas, genocidas, elas foram justificadas como um meio de proteger a população dos causadores da Primeira Guerra Mundial e da perca da Alemanha, que muitas das vezes foi jogada nas costas dos judeus, foi jogada nas costas ali dos comunistas, dos homossexuais, também foi muito colocada a culpa nos ciganos, enfim, toda essa classe populacional que na época foi ali levada aos campos de concentração, que eu irei explicar mais adiante. E bom, essas são as principais características e fundamentos, seja do nazismo, seja do fascismo. Agora, outra parte muito importante seria de nós falarmos um pouquinho sobre o Duce e o Führer. Na Itália, o principal representante ali do partido fascista seria o Benito Mussolini. O Benito Mussolini, em 1922, ele fez um movimento muito importante para a ascensão do fascismo, que seria da Marcha em Roma. Por quê? Resgatando um pouquinho das questões anteriores do fim da Primeira Guerra, nós tivemos ali o fim da Primeira Guerra Mundial, nós tivemos uma decadência econômica, nós tivemos crise até mesmo aos vencedores, e uma questão também muito interessante seria que a Itália, ela somente saiu da Tríplice Aliança e foi para a Tríplice Entente a partir do momento que ela foi instigada por recompensas territoriais que a ela não foi concedida depois da guerra. Então ela foi empenada, digamos assim, e por isso veio essa questão do revanchismo cada vez mais forte da Itália, que ela se sentiu injustiçada por sair de um lado anterior e optar por outro, que ainda assim não a concedeu os benefícios que foram garantidos no início, certo? Então em 1922, com toda essa conjuntura de saciação populacional, de crise econômica, de fim da guerra, o surgimento de regimes totalitários, a ameaça comunista, todo esse desespero fez com que a Itália e, na verdade, o partido fascista, ele fizesse um jogo que seria, que ocorreu em 1922, que seria a Marcha em Roma, que ele reuniu os maiores integrantes ali do partido fascista, que eram conhecidos como os Camisas Negras, para marcharem sobre Roma, pregando quão lindo era o partido fascista, que ele era um partido de classes populares, que ele iria trazer um benefício econômico muito maior para a Itália, enfim, instigando o rei Vítor Emanuel III, que ele era quem estava no governo na época, a colocar o Benito Mussolini, a eleger ele, colocá-lo no poder por volta aí de 1924, certo? Sobre a ascensão do Adolf Hitler na Alemanha, a ascensão do Hitler começa muito antes da existência do partido nazista. A princípio, o Hitler ele era austro-húngaro, na época que ainda existia a Áustria-Hungria, antes da sua separação no fim da Primeira Guerra Mundial, O Hitler ele era austríaco. No caso, quando a Primeira Guerra começou, a Alemanha estava contratando diferentes pessoas de diferentes nacionalidades, de diferentes etnias, para poderem adentrar o seu exército ali no fronte da guerra. O Hitler, então, se alistou e participou da guerra e até foi condecorado como um dos melhores e maiores mensageiros da época. Porém, ele acabou sendo vítima daqueles gases mostarda, que era uma das principais armas utilizadas ali no campo de guerra, e com isso Hitler ele acabou sendo hospitalizado logo no fim da guerra, quando a Alemanha se rendeu e foi assinado o armistício em 1918. E bom, com isso o Hitler ele ficou muito frustrado com a perca da guerra e acabou que ele foi estudando e aderindo a diferentes tipos de ideais antissemitas, ideais segregacionistas, ideais de darwinismo social, nessa questão de uma raça, a raça ariana, que seria aí os germânicos principalmente, fossem superiores aos outros povos, que eram aí os mongóis ou amarelos, no caso seriam os asiáticos, os africanos, enfim,
os judeus, que também entrariam posteriormente com essa questão do antissemismo, e a partir daí o Hitler ele acabou sendo muito conhecido, começou a se popularizar fazendo diferentes tipos de palestras, e ele era muito admirado pelas pessoas justamente pela sua capacidade comunicativa, que também é uma das principais características do nazismo e do fascismo, de como eles são contra essa questão do racionalismo. As suas propagandas e os seus meios de discurso, eles eram muitas das vezes centrados em palavras simples e diretas, fazendo com que as pessoas elas não tivessem tempo de parar para refletir no que eles estavam falando, se aquilo realmente era verídico, era efetivo, ia trazer um certo benefício. Então era muito mais fácil deles serem disseminados pela população, certo? E bom, tendo isso em vista, depois disso o Hitler ele acabou aderindo ao Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemãos, que foi um nome que foi dado aí pelo próprio Hitler posteriormente, que no caso é conhecido como Partido Nazista. O Partido Nazista, ele era, no começo ele era muito pequeno, mas cada vez mais, a partir do tempo, ele foi crescendo. Até que em 1923, o Hitler deu um golpe de tentativa de entrar no poder, mas infelizmente ela falhou. E com isso, também a prisão de Hitler em 1923, que inclusive motivou o Hitler a fazer um livro chamado Mein Kampf, que é a minha luta, que depois se tornou uma bíblia para os nazistas, certo? Que continha os principais ideais de Hitler, dessa questão expansionista, do espaço vital, que viria a ser uma das principais causas da Segunda Guerra Mundial, certo? E até aí, tudo bem. Após a sua prisão, Hitler saiu, ele ficou um tempo em inatividade, digamos assim, se dedicando a uma vida no campo, enfim, tendo uma vida mais tranquila, certo? Sem muitos mais interesses de tomada do poder. Porém, foi com a crise de 29, com o crash da Bolsa de Valores, que fez com que a economia se alastrasse de novo. E com isso, o Partido Nazista se desesperou, ele acordou, digamos assim, e aí ele se elegeu nas eleições que aconteceram ali mais ou menos em 1933, 32, por aí, até que em 1933 o Partido Nazista, o Hitler no caso, o principal representante e líder, ele só teve 37% dos votos do Reichstag, que era ali o parlamento. E com isso o Hitler ele acabou tentando ainda assim entrar no poder e motivando o Hindenburg, que era o presidente da época, digamos assim, a nomeá-lo chanceler. E a partir de maneiras democráticas, o Hitler chegou ao poder em 1933 e o Mussolini chegou ao poder em 1924. Falando um pouquinho mais sobre essa questão do Holocausto, os campos de concentração, eles eram locais em que eles eram ponto de confinamento, de assassinato, enfim, e de aprisionar esses inimigos do nazismo, porque o nazismo ele faz um jogo muito grande com esse inimigo. Ora, o inimigo ele é fraco, desprezível e tem que ser vencido a partir do Führer, da liderança dele diante de um povo que tem que ser unido e tem que estar ali feliz por estar em uma nação tão boa. E ora, o inimigo ele é forte, ele é bravo, foi o principal causador da perca da Alemanha na guerra, não é, coitadinhos? Então, basicamente, esse jogo também muito grande com a imprensa fez com que os campos de concentração eles fossem, em um primeiro momento ele era destinado apenas para os comunistas, né? Surgiu mais ou menos ali em 1920 por aí, mas depois com o início da Segunda Guerra, principalmente até no finzinho da guerra, quando estava próximo da libertação dos prisioneiros dos campos de concentração, cada vez mais, principalmente ali em 1943, 44, foi o boom ali dos campos de concentração. Uma das principais armas do fascismo e do nazismo foi a imprensa. Inclusive, o principal braço direito do Hitler, o Joseph Goebbels, ele foi o maior dirigente, digamos assim, do jogo de imprensa que era muito usado pelo nazismo, porque, como eu disse, já que eles não eram regimes que traziam benefícios efetivos para a população, eles faziam um jogo de imprensa de um modo a trazer uma supremacia, trazer um novo olhar, um olhar libertador, confortante do seu líder, para fazer com que a população ficasse satisfeita por tê-lo
no governo e, enfim, acreditasse no que ele prometesse. E como eu disse, isso era muitas das vezes feito com palavras simples, diretas e que transmitiam um ideal que era até mesmo ensinado nas escolas da época para as crianças, certo? De modo que esses ideais eles fossem mais facilmente assimilados, até mesmo pelos jovens, certo? O Joseph Goebbels, uma vez, ele comentou que uma mentira repetida 1000 vezes, ela torna-se uma verdade. Ou seja, se eles falarem, se eles difundirem que o nazismo é um sistema benéfico, um sistema bacana, acaba que esse olhar de medo, de repulsa a todas as atrocidades cometidas pelo nazismo, ela se é afastada, certo? E, bom, agora quanto ao fascismo, na Itália, em 1925, o Benito Mussolini, ele criou o l'Unione Cinematografica Educativa, que no caso seria conhecido como LUCI, certo? Que ele era um órgão somente destinado para a imprensa, certo? Para a difusão dos ideais fascistas. Agora, falando um pouquinho sobre as consequências para finalizar do nazifascismo, é inevitável que nós pensemos nas tamanhas vítimas, seja da guerra, seja do Holocausto, e do quão prejudicial e impactante foi tudo isso para todas as pessoas, de modo bem geral. Pessoas que estavam em outros lugares do mundo, pessoas que tiveram parte de sua família levada a campos de concentração, como é o caso da família Frank, certo? É um marco catastrófico, realmente, tanto para a população judia quanto para os outros que eram confinados também nos campos de concentração, certo? Bom, agora indo a dados mais precisos, durante a Segunda Guerra Mundial tem uma estimativa de cerca de 70 milhões de mortes, certo? Seja do lado vencedor, seja do lado perdedor, certo? Quanto ao Holocausto, há uma estimativa de, em média, 6 milhões de mortos. E uma das principais consequências que aconteceu com o nazifascismo foi de um resgate desses ideais da época que também está presente na atualidade, inclusive no Brasil, seria do neonazismo, como diz o próprio prefixo neo, seria um novo nazismo, seria justamente essa volta dessas questões de etnocentrismo, dessas questões de antissemismo, de racismo, de homofobia, enfim, de modo bem geral, tudo isso é resgatado a partir do neonazismo na atualidade, seja em sistemas que ainda são de extrema-direita, ditaduras, ou então até em grupos, como é o exemplo do skinheads, que surgiu ali, se não me engano, no Reino Unido, durante mais ou menos 1920, mas até está presente aqui mesmo no Brasil. Em contrapartida, um lado bom dessa história, digamos assim, seria de que jamais essas vítimas do Holocausto e desses sistemas serão esquecidas. A partir de memoriais, museus e homenagens, muitas das vezes nós podemos visitar ou então até mesmo conhecer um pouco dessa história, dessas pessoas que sofreram tanto durante seus confinamentos, durante os assassinatos que aconteceram na época, das experiências constrangedoras, desumanas e que faziam você não ter mais esperança de sequer mesmo estar vivo no outro dia. Nessas situações é que nós vemos o quão importante é estar em casa, com a sua família, enfim, e do quão prejudicial, do quão impactante pode ser um governo totalitário, porque os governos totalitários, uma vez que eles entram no poder, eles se recusam a julgar conforme os jogos antes já impostos por governos anteriores, como afirmaria aí o historiador Eric Hobsbawm, certo? E bom, é isso. As principais fontes e referências que foram utilizadas nesse vídeo estão ali no site do Brasil Escola, Mundo Educação, da própria enciclopédia. Usei também muitos vídeos, seja da Débora Ladim, do Tilocando TV e diferentes tipos de fontes que são aí, em sua maioria, da enciclopédia e do sistema de ensino anglo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagens aqui no chat. Deixem o seu like, se inscrevam no canal para me ajudar. E é isso, o próximo vídeo possivelmente será ou sobre Segunda Guerra Mundial, ou sobre Primeira Guerra, ou até mesmo sobre Revolução Russa. É isso, e até mais. Obrigada por assistir.